Hello, everyone. Namaste. Olá, pessoal. From South India. É um prazer aqui do sul da Índia estar falando com vocês. Eu sou a Samira, estou com meus colegas aqui, Rishi e Amlav, comigo hoje. E nós somos Guest Alliance, estamos em Bangalore, no sul da Índia, e queremos apresentar hoje para vocês o nosso processo dessa mentalidade STEM e quais os desafios que nós enfrentamos, com a perspectiva da Índia, para que a gente pudesse implementar essa mentalidade STEM. E aqui só uma apresentação rápida da nossa equipe. Como eu falei, eu sou a Samira, tenho os colegas aqui, Rishi e Amala, e nós vamos falar com vocês hoje sobre os desafios e projetos que nós temos, algumas histórias de sucesso interessantes também. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a colaboração, o grupo de colaboração no qual participamos, com Elaine e Tracy, por todo o seu apoio. Queria também agradecer JC e Francesco por nos guiar e trabalhar conosco para entender as nossas perspectivas para que a gente pudesse apresentar aqui na conferência Scratch. Então, muito obrigada mesmo a todos e bem-vindos a todos que estão assistindo de lugares diferentes do mundo. Muito obrigada por estarem aqui conectados e escutarem a nossa sessão. Esperamos que vocês interajam bastante no chat para colocar as suas perspectivas, enviem perguntas. Teremos um fórum aberto para perguntas ao final, para que a gente possa ter uma conversa com vocês sobre essas coisas relacionadas ao STEM, além disso. Então, vamos começar. Um pouquinho sobre nós. A Quest Alliance é uma organização sem fins lucrativos em Bangalore, no sul da Índia. E o nosso foco principal é nas habilidades do século XXI e a mentalidade STEM em escolas, ou seja, temos duas verticais, que é o programa escolar padrão, e nas escolas trabalhamos com escolas de educação fundamental 1 e 2, e trabalhamos bastante também nos institutos vocacionais. Nossos principais focos são as habilidades do século XXI e a relação com a comunicação e construção de relacionamentos, resolução de problemas, e dependemos muito também no Scratch para o nosso sistema de escolas públicas, para nos ajudar nesses processos. Rishi, Amala e eu fazemos parte dos programas de escolas de ensino fundamental, e a ideia é ajudar meninas nessas escolas. Então, trabalhamos com o sistema de educação público para quebrar os estereótipos de gênero e construir as habilidades de resolução de problemas para essas meninas. Geralmente, a abordagem para alguns desses aspectos acontece com essas abordagens tradicionais de STEM, mas uma coisa que nós entendemos sobre esse projeto, e depois vamos falar um pouco mais sobre os desafios e barreiras que encontramos. Quando a gente fala de participação das mulheres na força de trabalho, existe uma falta de pessoas, existem muito poucas pessoas, ou poucas mulheres que participam da força de trabalho em si. E estatisticamente, de STEM, falando de STEM, por exemplo, apenas 14%, e agora essa estatística mudou para 16,5%, então as pessoas que trabalham com STEM são mulheres. E mesmo a participação de mulheres na força de trabalho está muito abaixo da meta global, e 13,5% dos alunos entram em engenharia e em carreiras de engenharia e tecnologia, e apenas 28,5% desses são mulheres. Então, esse desequilíbrio e desigualdades é o que a gente tenta abordar. E não é uma questão de entregar ou
oferecer as habilidades de STEM para eles apenas, mas para que eles tenham um conhecimento global sobre os seus desafios e como eles podem trabalhar e enfrentá-los. Então, fazemos uma mistura de currículos para ter muito conhecimento de si, fazemos muitas intervenções com foco em gênero e essas questões ficam no centro das nossas intervenções. Então, o nosso construto de gênero ainda é binário, que homens e mulheres, mas estamos tentando mudar também para uma conscientização sobre a fluidez de gênero também. Então, queremos quebrar esses estereótipos e entender como eles podem ter perspectivas além desses estereótipos. E nós acreditamos que se houver um objetivo, se tiver certeza de onde vocês quiserem, de onde as pessoas querem chegar, podemos negociar, principalmente para os jovens adolescentes. E claro que o nosso foco também é não só para a alfabetização ou a educação digital, temos 4 componentes diferentes para as nossas intervenções no sistema escolar fundamental. Então, aqui são os impactos que tivemos nos últimos 6, 7 anos trabalhando com essas verticais. Depois eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas nós trabalhamos em 9 estados, a Índia tem 29 estados e nós trabalhamos em 9 desses estados. Conseguimos impactar muitos alunos, temos uma grande força de trabalho, uma grande equipe de facilitadores que trabalham conosco. Então, essa é uma estatística que mostra por que nós fizemos muitas pesquisas nessa área de STEM, para entender como as intervenções deveriam acontecer. Por isso, nós temos essa terminologia de mentalidade STEM. E o que é isso? Eu acho que muitas pessoas ainda estão se perguntando isso e devem estar perguntando também, já tem algumas explicações científicas para isso, então por que a mentalidade STEM? O que nós entendemos é que precisamos olhar para o STEM como algo que é reimaginado e não só uma entrega de conteúdo ou a integração dessas 4 matérias, mas ir além disso. O desenvolvimento de um tipo de mentalidade relacionada ao STEM que envolve algumas atitudes, comportamentos, e esse o nosso foco principal, não é só uma abordagem científica. Estamos falando de riscos e oportunidades para poder identificá-las e entender os complexos das tecnologias em diferentes áreas da vida e avaliando também a questão de resolução de problemas e pensamento crítico como algo importante para isso. Então, em termos de atitudes e habilidades, nós dizemos que as habilidades necessárias aqui são o pensamento lógico, matemática, pensamento analítico, análise de dados, criatividade, pensamento crítico e uma combinação de todas essas ideias. E as atitudes ou os comportamentos necessários são trabalhar duro, foco, ter paciência, uma atitude positiva, trabalho em equipe, um bom temperamento. Então, vários conjuntos de habilidades que juntos chamamos de mindset, de mentalidade STEM. Um dos pontos importantes que nossa pesquisa também indicou foi essa pesquisa que foi feita nos 9 estados, é que, como campo, existe uma mistura desses pensamentos em termos de design thinking, comunicação para a mídia, para a educação, para a área da saúde. Então, não é só uma questão limitada aos campos de STEM. Essa mentalidade vai muito além e acaba misturando essas linhas, essas divisões entre trabalho, criatividade. E como eu falei, por que fazemos isso? Por que trabalhamos com isso? Primeiro, para preparar as nossas crianças para o futuro, para as necessidades futuras em termos de tecnologia, que só cresce. E claro que boa parte desse conhecimento vem dessas áreas, mas também para tratar a desigualdade em termos de participação de mulheres nessas áreas, para que essa representação seja aumentada. Muito bem.
Então, agora, Amla, vamos falar sobre as nossas barreiras ou desafios que a gente enfrenta a partir da perspectiva da Índia. Muito obrigada, Samira, por essa apresentação. Então, boa tarde aqui da Índia e, na verdade, boa noite, né? Eu vou falar agora sobre algumas barreiras que nós encontramos no nosso trabalho. Então, nós dividimos essas barreiras em três: acessibilidade e as áreas de acessibilidade, as diferentes áreas de acessibilidade. Temos também, como a Samira falou, temos essas barreiras de gênero que são binárias também, e algo que nós entendemos, nós fizemos um estudo sobre isso e identificamos que meninas, em termos de questão de quem se arrisca mais, quem pensa mais, a resposta era meninos ou homens ou alunos que pensam muito, que assumem mais riscos na sala de aula. Então, quando eu estava avaliando esse estudo, eu também entendi que nas primeiras três categorias dessa pesquisa, o percentual de meninas é bem menor. Então, e também tem coisas que essas meninas não têm disponível em suas casas. Por exemplo, livros, como eu, um livro que se trate de outro assunto e não fica disponível ou não está disponível para essas meninas. Na segunda área, acesso a um telefone celular ou a um aplicativo, isso não é acessível para algumas meninas. Itens eletrônicos é algo que elas conseguem ter acesso fora de casa. Dentro de casa, as meninas não têm acesso a isso. E são, na sua maioria, coisas que as meninas não têm dentro das suas casas. Por exemplo, um pequeno martelo ou uma chave de fenda. As meninas não têm acesso, não encontram isso em casa. Então, essa acessibilidade é mais difícil para as meninas. Então, quando a gente fala de coisas de cozinha, o percentual de meninas é um pouco mais alto. Então, na Índia, a cozinha não é um espaço onde as meninas exploram, onde as pessoas exploram. Acho que existe uma preocupação com riscos, de perigos com fogo ou para se cortar. E os meninos também não têm não fazem muita exploração na cozinha. Então, nós recriamos essas barreiras de acessibilidade em três grupos. Então, existiam diferentes níveis de acessibilidade. Então, tem alguns alunos um percentual de alunos que tem questões de acessibilidade, então eu vou falar rapidamente sobre essas barreiras de acessibilidade. E o Rishi também vai explicar um pouco as abordagens que nós tivemos quando encontramos em cada uma dessas personas. Então, em termos de acessibilidade, a primeira barreira foi falta de acesso a um smartphone ou o que eles têm no seu smartphone. Então, essa foi a primeira persona. E daí também temos as barreiras de gênero, acessibilidade a um telefone, mesmo que seja só para usar em casa. Para meninas, essa acessibilidade era bem menor do que para meninos. Então, quando eles chegam na escola, era possível que eles tivessem computadores na sala de aula e usá-los para Scratch, para fazer atividades de Scratch. Então, são as primeiras gerações de alunos que com esse tipo de acesso ali. E era um nível mais baixo também para meninas.
they had this fear that, oh my God, what will happen if I do something wrong? And E as meninas tinham muito medo também de usar esses computadores porque tinham medo de fazer algo errado e não saber que tipo de punição elas poderiam ter caso fizessem algo errado. Então, se eu fizer algo errado, acho que acho que vou ter um problema. Então, nós fizemos uma dinâmica de grupo onde as meninas um pouco mais introvertidas ou tímidas, era muito difícil para as meninas interagirem com os meninos. E essa persona que nós identificamos levaram a gente a ter esse tipo de abordagem. E muito obrigada. Acho que temos também muita coisa acontecendo no chat. Acho que o Leonardo está falando sobre atividades não conectadas. A gente também usa algumas atividades assim, só para dar algumas respostas. Geralmente, o que a gente faz é contextualizar com o entorno desses alunos. Isso. E eu acho que, como a Amla falou, as barreiras não são realmente a questão de ter o telefone, mas quem tem acesso a um ou outro aplicativo e esse aspecto de acesso ao que o telefone pode oferecer. Então, nas escolas, não eram aqueles. A gente podia fazer as hackathons que não eram tradicionais e eram as atividades disponíveis ali no seu entorno. E então, basicamente, levamos essa abordagem de resolução de problemas e, ao mesmo tempo, conceitos de computação. E isso se tornou algo chave para nós. E se tornou muito relevante durante o lockdown, pelo menos aqui na Índia. E era isso que... Obrigado, Leonardo, pela sua pergunta. Eu vi sua pergunta no chat. Então, vamos chegar à próxima história. O segundo grupo de alunos, ou persona que nós identificamos, tinha uma questão de acessibilidade. Eles não tinham acesso, não era um problema de acesso ao smartphone, que tinham pelo menos um pai ou mãe que tinham um telefone, mas geralmente para uma família inteira eles tinham apenas 1 gigabyte de conexão, e trabalhamos com alunos também de famílias bastante pobres. Então, o acesso aos telefones eram muito limitados porque os pais estavam sempre trabalhando também. E as barreiras de gênero que nós identificamos em termos de uso do telefone é que os pais dão os seus telefones aos filhos, mas e se tiver que escolher, realmente vão dar para o filho homem, para o menino da família primeiro. Então, a educação do menino é tida como maior importância do que a educação da menina na família. Então, existe uma tendência maior de evitar dar o telefone a uma menina por vários motivos. Então, era uma questão de negociação também para que a menina ou as meninas tivessem o mesmo nível de acessibilidade ao telefone nas famílias. E convencer os pais era realmente um desafio. Isso foi uma barreira, mesmo depois do facilitador ou equipe conversando com esses pais, para que dessem os telefones às meninas, principalmente para as meninas, para que elas pudessem estudar no telefone, ou brincar, ou mandar mensagens para outros amigos com o telefone. Então, essa foi uma das barreiras de gênero que nós identificamos nessa questão de acessibilidade para as meninas. Então, novamente, tivemos uma outra abordagem e o Richie vai falar um pouco mais sobre isso para nós. Obrigado por trazer essa questão e também as nuances entre as histórias 1 e 2.
Quando havia apenas smartphones disponíveis, a gente dizia: ah, tudo bem, vamos trabalhar apenas com um Android, sabemos que havia uma limitação. Ou será que podemos trazer mais novas ideias? O Scratch Junior também é uma sugestão. E eu acho que várias aplicações se tornaram muito práticas, criamos outras diversidades, trazemos os sprites mais claros. E esse aspecto do pensar se torna mais fácil com todas as ferramentas que estão disponíveis. Vamos criando certas progressões em termos do que está disponível online e também trazer uma outra mistura de possibilidades. Nós também temos um aprendizado misto entre online e offline e suas abordagens que ainda precisam aumentar esse alcance para que tenha significância dentro do contexto apresentado. Algum desses protótipos nós também veremos nos próximos slides. E nós queremos também trabalhar com a imaginação das pessoas e essa mentalidade que já falamos anteriormente. Imaginamos que essa seja a beleza da nossa proposta. Obrigado. Muito obrigada. Então, vamos passar para o terceiro grupo de alunos que têm algumas escolas com alguma infraestrutura e que tenham um laboratório de computadores disponíveis. Nós temos o projeto chamado My Classroom, ou Minha Sala de Aula, ou a Sala de Aula Inteligente, onde nós temos um monitor na sala, onde os alunos podem interagir e aprender através desse monitor, essa TV. E isso nos traz um engajamento aos alunos junto ao Scratch, e nós podemos ter a certeza de que nós conseguimos conduzir as atividades do Scratch. Isso se tornou um pouquinho mais fácil para nós, mas quando nós tivemos alguma dificuldade com a atitude de tinkering, de exploração, especialmente para meninas, é uma questão que ainda é um fracasso dentro da noção de gênero. Porque a menina sempre vai pensar, se eu apertar alguma coisa errada e der errado, o que vão pensar de mim? Então, isso era uma das nossas maiores preocupações. Os nossos medos se resumem às meninas não poderem cometer erros, e isso acaba sendo passar para a família, e dentro desse conjunto da família, os erros são muito graves, sempre. E isso sempre acaba acontecendo, né? Meninos sempre serão meninos, e isso acaba se refletindo dentro da sala de aula. A questão da mentalidade de exploradora, de tinkering, ela sempre visa trazer o encorajamento para as meninas, e nós precisamos ter a certeza que as nossas dinâmicas sempre dividirão alunos em grupos específicos, diferentes, para que nós tenhamos a disponibilidade de computadores para todos os alunos da turma. Então, talvez a gente tenha que dividir em mais 3 ou 4 alunos por computador, se não fizermos essa divisão. Então, essa questão é muito importante para nós. O que às vezes acontecia é que nós tínhamos 2 meninos e uma menina no grupo, e aí os meninos assumiam o controle do grupo, e as meninas não conseguiam fazer a codificação, o coding, o suficiente.
Quando nós tínhamos duas garotas mais extrovertidas com um rapaz tímido, nós tínhamos aí uma situação que era um pouco diferente. Persona of our students, and I request Então, esse é um outro persona que se manifesta entre os nossos alunos. I think just that I think even when you have full infrastructure, Mesmo que quando nós temos uma infraestrutura completa, essa questão da mentalidade ainda pode ser uma questão, um desafio. Mas nós também temos algumas nuances que podemos trabalhar dentro da programação. but you still have like a system which has an older Mas, apesar de todas as abordagens, nós ainda assim temos um sistema, temos algumas questões de compatibilidade que surgem também, mas essa, na verdade, é uma situação real e como ela acontece. unleash your creativity. Nós precisamos despertar e liberar essa criatividade. E uma das abordagens é que nós podemos conduzir alguns desses processos a partir de uma infraestrutura disponível. Então, o melhor cenário é esse da infraestrutura, mas nós também temos que nos adaptar. Infrastructures available, there are Quando você tem essas infraestruturas disponíveis, e nós vamos ver também no próximo slide, nós temos algumas outras barreiras de mentalidade. E essas barreiras são essencialmente ter mais input, ter mais feedback do educador, e a nossa abordagem é muito boa nesse aspecto, porque essencialmente nós treinamos os nossos educadores para essas situações, essas barreiras, e no próximo slide nós podemos nos aprofundar mais nesse assunto. thank you, Rishi. I also Muito obrigada. Nós também temos aqui agora essa persona and we are que tem seus próprios estudos e experiências, e nós também sabemos que nós temos outras personas existentes, mas nós queremos compartilhar aqui quando nós temos uma avaliação que pode ser feita no seu país, no seu espaço, mas estamos falando aqui de um cenário da Índia. in the Essa quarta persona the students have access to é uma persona onde os alunos têm acesso a uma infraestrutura de TI, onde nós temos uns laboratórios totalmente funcionais, laboratórios de TI, e onde nós temos as barreiras de gênero, assim como na tela anterior. Nós temos os meninos com uma mentalidade de tinkering mais desenvolvida que a das meninas. As meninas se freiam porque têm medo de explorar e se mostrar. Mais uma vez, nós temos também uma questão de dinâmica dos grupos mistos, to tackle it down in the classrooms. por causa de um certo domínio normal das salas de aula que ainda acontecem, onde nós temos uma certa competição interna rolando. yeah, I think it's now complete access. I think then the ideas of Se nós já temos o acesso completo, nós ainda precisamos ter essas ideias, porque nós temos que adotar as abordagens que mencionamos aqui. I think when you have complete access, you are also Eu acho que quando você tem um acesso pleno, você também consegue alcançar limites mais altos, você não fica só preso à sua limitação física, but we also need to give that mas nós também precisamos dar um novo teto, um novo limite, um novo céu a essas meninas, para que elas possam passar por um processo mais alto, mais dinâmico. significant processes. I think that Esses processos são muito
significativos. Quando nós falamos de tinkering, de hackathons, nós temos que dar acesso às meninas para isso, porque Also brought out, I think it gave all the eu tools acho que isso também vai instrumentar os alunos a trazerem algo mais significativo. E nós vamos também poder ter algumas sessões de coding com acessos através da internet. Então, talvez divides at a level which is an entry level barrier. Talvez esse seja o nível mais alto que nós tenhamos aqui e as barreiras de gênero, inclusive, que vamos continuar abordando, vai trabalhar um pouco essa questão da mentalidade. Muito obrigada. That set the tone beautifully for Eu acho que você meio que estabeleceu esse tom de conversa para levar para o próximo nível, onde nós vamos trabalhar também com a questão das barreiras de acessibilidade. about relatability barriers. Agora, sobre as barreiras de relações, nós também vamos olhar para uma nuance. 100 square kilometers, Em, the dialect changes, the a certas distâncias dentro da Índia, o dialeto muda, as roupas, os hábitos, os alimentos, e eu tenho certeza que isso também acontece nos seus continentes. Mas como então movemos de lidar com alguma coisa que é muito físico para uma pessoa e passa a ser conceitual para outra? Como nós podemos trabalhar essa questão de relacionar, essas barreiras de relacionar conhecimento e cultura? A Índia tem muitas línguas e ainda suas milhares de variações regionais e tribais que não têm nenhuma escrita e que também estão mais focadas na relação cultural delas. Mas quando nós trabalhamos com a possibilidade de hackathons ou programação entre os alunos, nós também encontramos um desafio sobre qual é o código correto para certa língua. E algo, às vezes, só como um sequenciamento simples pode ser traduzido para uma língua específica. E isso vem sido um desafio constante entre nossos instrutores. E quando nós elaboramos alguns desses processos e algumas dessas abordagens, estamos tentando contextualizar o máximo possível. E qual é a amplitude que nós conseguimos gerar para nos aprofundarmos o máximo? Essa é uma questão ainda que ainda tem muita dedicação necessária. Uma outra barreira, que também tem um pouco a ver com a língua, mas também tem quais são os seus princípios pedagógicos, porque isso também leva a uma estratificação social. E isso também está ligado à inclusão e exclusão. E a pergunta vem, quanto de diversidade podemos ter? Sim, precisamos ter edificação, precisamos ser inclusivos, mas qual é o montante disso que nós conseguimos acompanhar? Então, isso também é um dos temas. Eu queria realmente ouvir o que vocês têm a dizer, porque realmente é um grande desafio. Muito obrigada por trazer esse aspecto ao nosso conhecimento. Enquanto falamos das barreiras de entrada e quando falamos das abordagens de tinkering, é muito importante que nós pensemos sobre os aspectos de participação. Como se faz uma participação? E uma das bases vem dos nossos educadores em sala de aula.
mindset barrier itself. Porque quando você tem uma barreira de mentalidade sobre a exploração, sobre o tinkering, você tem todo um processo de pensamento. E o que é que você faz nas suas salas de aula em termos A facilitator in that. do seu papel de facilitador dentro da sala, de você é a estrela, você está administrando seus alunos igualmente, você está fornecendo novos horizontes About como professor. Então, isso se torna muito importante. how much ever you have, infrastructure available, but there is E isso também tem a ver com a infraestrutura disponível que você tem, mas também uma dinâmica de sala de aula que pode ser administrada de várias maneiras. Ah, claro que sim. Muito obrigada por isso. Another thing that, of course, before I talk about the sprites, Antes de falar sobre os sprites dentro do Scratch, mas eu também queria falar, fico muito empolgada com os sprites que foram adicionados ao Scratch Junior e tudo isso, porque nossos and I think this is true for filhos e as crianças also comes from your context. tendem a ter uma imaginação relacionada ao contexto. E eu sempre conto a história Across de que havia muitos alunos em todo o mundo que queriam ver and especially um sprite de corvo, porque o corvo é um pássaro muito comum na Índia. Então, eles pegaram um editor de sprite e pegaram ali um pelicano como base, aí pintaram de preto, mexeram um pouco no bico. Mas isso já indica como você estar familiarizado e se identificar com um contexto é importante e é poderoso. Nós pusemos ali no Scratch 3.0 e isso realmente ajudou a lidar com algumas das barreiras de identificação da Índia. E uma outra barreira de identificação é a disponibilidade local de alguns materiais. Por exemplo, quando nós fazemos experiências com densidade, nós usamos uma rolha, por exemplo. Agora, numa Índia rural, como será que essa criança vai conseguir uma rolha, por exemplo? Então, a ideia também é, mais uma vez, o conceito é da contextualização para a gente poder lidar com questões locais e necessidades, mas também how deep do you go? vem de o quanto você se aprofunda e como você facilita certas atividades. Não é necessariamente algo que nós vamos emular, mas algo que nós precisamos contextualizar de acordo com o seu entorno. In Hindi, it is called kabad se jugaad, but in Então, nós temos um termo em hindi, que a tradução não vai conseguir pronunciar, mas nós também temos a questão em inglês, que é usar algo que seria desperdiçado e que agora vai ter um novo propósito nessa nossa abordagem. Nós começamos aqui falando com as barreiras de gênero, depois falamos com as barreiras de acessibilidade, mas a última barreira é, claro, a da mentalidade, porque nós queremos criar uma mentalidade STEM e nós precisamos construir essa mentalidade. Nós descobrimos 4 barreiras. A primeira é como gerar a empatia, entender, e que essas crianças, esses alunos, consigam entender por si próprio, mesmo que seja um pouco filosófico. E muitos dos hackathons que nós fizemos, uma das coisas que entendemos é que as crianças sentiam empatia por outras pessoas e elas aprenderam a pensar por si mesmas sobre os problemas. Mas um aspecto interessante foi que quando nós estávamos fazendo análise de causa raiz e estávamos trabalhando com tinkering, tentando entender um pouco, mas o que percebemos é que muitas vezes o foco estava no como resolvemos esse problema, o que é bom,
porque é o primeiro passo para a resolução de um problema, mas depois se torna mais difícil de encontrar uma solução que é completamente diferente. Nós temos que ir depois do como e ir para o porquê. E nós precisamos perguntar por quê. Por que estamos usando essa solução? Por que este é um desafio que precisamos resolver? E por que você acha que é difícil para encontrar os whys? Whether you've been able to crack it, because that would really help us. Porque isso nos ajudaria bastante. Eu acho que o terceiro é, como trabalhamos com uma equipe de facilitadores, uma das coisas que nós também encontramos foi trabalhar a imaginação nos estudantes adultos, nos alunos adultos, porque eles têm que sair daquela caixa e pensar fora da caixa, mas quando temos pessoas com uma mentalidade já formada ou com princípios próprios sobre como eles querem viver, como eles enxergam outras pessoas, ajudá-los a sair dessa mentalidade é algo que precisa ser feito para que eles possam trabalhar a criatividade e a resolução de problemas criativa. Então, nós trabalhamos bastante com os nossos facilitadores para que eles possam fazer isso, mas é uma curva de aprendizado constante para nós e para eles. E acho que a última barreira de aprendizagem é ir além da emulação. E nós tivemos essa conversa também sobre como o Scratch também tem pontos de entradas para construir um projeto, mas e o próximo conjunto de estratégias de aprendizagem? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Rishi? Acho que você já falou muito bem sobre esse embasamento aqui. A questão da imaginação e por que temos que também fazer algumas reflexões sobre o que está sendo feito com o tinkering, com a exploração. Eu acho que tudo isso é essa questão da emulação e como a gente pode ir além desse uso. Acho que é aí que entra muito bem o Scratch. O espiral de aprendizagem que nos ajuda a levá-los para o próximo patamar. Eu acho que isso nos leva à parte do fazer, que é um aspecto do tinkering. Primeiro você compartilha, reflete, e daí passa para o próximo patamar, que é a beleza da parte pedagógica para a real utilização da ferramenta, que é a parte do fazer. Então, isso ajuda a identificar e derrubar essas barreiras de mentalidade, ter uma ferramenta que você possa usar para levar os alunos ao próximo nível com o uso de sua imaginação e criatividade. Eu acho que é isso que funciona bem. Sim, vou falar um pouco então sobre o nosso trabalho e tudo que nós fizemos e o que funcionou bem para nós, para que todos saibam um pouquinho sobre o nosso trabalho. Obrigada, Samira. Vamos passar para o próximo slide, então. Nós trabalhamos com Scratch já há quase 6 anos. E as nossas experiências foram muito gratificantes. Tivemos bons insights e fizemos várias experiências. E isso promove esse aspecto da eliminação do medo da tecnologia. E cometer alguns erros nos permite aprender também com isso, que é um aspecto também muito importante.
Acho que é com a personalização, algumas das atualizações que estão surgindo, o idioma ou a linguagem personalizada ainda representa algum tipo de desafio, mas I think, but more than that, I think when we talk acho que about mais que isso, quando falamos de mentalidade, falamos de habilidades também. E é muito importante ter colaboração para trabalhar em projetos juntos. Talvez você não, para que vocês não trabalhem sozinhos e para que todos possam colaborar e aprender também juntos. kinds of take them to the next level. O que os ajuda a chegar a um próximo patamar, quebrar essas barreiras de gênero para ter uma base igualitária de trabalho. E como é que a gente pode equilibrar a questão da estrutura e exploração, Samira also spoke about. So I think pensando em alguns aspectos que a Samira discutiu também. Isso também tem sido um certo desafio, mas em termos de infraestrutura, nós conseguimos we have built these offline servers based on Raspberry Pis, which kind of construir algumas offline access when we have a Scratch toolkit where the student can algumas estruturas para que a gente tenha acesso offline também a certas ferramentas, quando não temos conexão de internet. E depois, quando tiverem acesso à internet, eles podem atualizar suas ferramentas ou seus trabalhos na plataforma Scratch. Acho que, em termos de acessibilidade, isso é importante também para dar continuidade ao trabalho. Temos, acho que, muitos exercícios de debugging para trabalhar na plataforma. Então, diante disso, acho que a nossa experiência tem sido um pouco mista, mas ainda é uma experiência de aprendizagem também. Aqui são alguns dos projetos que nós realizamos aqui, algumas sprites contextuais. I think one of those gender ones, yeah, I think this is interesting. And Aqui é interessante. A Samira quer falar do projeto sobre a nossa hackathon de gênero? Participação de 6 pessoas, sua mãe e pai precisam ir ao trabalho por um tempo e seu irmãozinho mais novo está sozinho em casa. O que você deve fazer? Deixar o irmão com o tio? B, ficar em casa e cuidar dele? Ou C, ir para a escola? Você perde 10 pontos porque você não participou, não foi para a escola. Perde 5 pontos porque ficou preocupado com seus estudos. Your close cousin's marriage is happening. O casamento do seu primo vai acontecer na vila vizinha. Seus pais insistem que você participe. O que você deve fazer? A, ir ao casamento, já que são muito próximos. B, prefere ir à escola e ficar com alguém da família. Você perde 15 pontos por sua ausência e perde 5 pontos porque ficou preocupado. You are missing school Você está because perdendo aula por conta de sua menstruação todos os meses. O que vai fazer? A, prefere ficar em casa por 5 dias todos os meses. B, escolher ir para a escola e ter que lidar com banheiros não higiênicos. Você perde 15 pontos porque ficou preocupada em desenvolver uma infecção usando o banheiro das escolas, mas ficou feliz de não perder aulas, então você ganha 5 pontos. Yeah. you want to give a little of context of what Quer falar um pouquinho do contexto I think it's a very para a construção desse projeto?
Acho que é um jogo bem interessante que nos faz pensar. I think when we were sort of Acho building, que quando construímos isso, a ideia era avaliar, claro, o contexto de gênero, mas o aspecto todo era para como conseguiríamos fazer conseguiríamos fazer com que pessoas se colocassem no lugar dos outros, principalmente essa diferença entre meninas e meninos. Que tipo de situações acontecem? Quais decisões precisam ser tomadas? Por que é tão difícil para eles, já que a participação, a presença na escola não é sua prioridade? Então, tem questões de segurança, de higiene e outras coisas que os pais dizem ou fazem, ou irmãos, porque os pais estão sempre ausentes de casa. Então, esse conceito tinha o propósito de ajudar as pessoas a entenderem as escolhas difíceis que muitas vezes meninos e meninas precisam fazer, principalmente em escolas públicas. Esse foi o contexto. E eu lembro que muitos deles, acho que dá uma balançada na gente quando a gente percebe que não é tão fácil assim. É também uma questão de reconhecimento da dificuldade. Ou seja, não é um projeto fácil para que a gente fizesse as pessoas terem consciência. Mas se não expormos as pessoas a realidades difíceis, eles nunca vão entender, na verdade, o que outras pessoas passam. É muito difícil, muito fácil falar, você perdeu aula e por que você não valoriza a sua educação? Mas temos que perceber também que não é uma questão de não valorizar a educação, é que eles têm outras escolhas difíceis a serem feitas também. Então, esse foi o contexto por trás desse projeto. Então, muito obrigada. Acho que também temos outros pontos interessantes. E eu queria mostrar essa interseccionalidade que podemos trazer, seja a correlação com as matérias, ou a mentalidade sobre gêneros, etc. Acho que tudo isso temos um consenso de que o Scratch tem sido uma ferramenta excelente para explorarmos esses aspectos. E estou vendo que temos perguntas aqui chegando. Se vocês tiverem, vamos dar uma olhada. Devemos já entrar e responder essas perguntas? Acho que temos perguntas aqui. And I think thank you, Gloria. I think she's saying. Obrigada, Glória. Está dizendo que essa reunião está realmente proporcionando uma nova perspectiva para ela. Muito obrigada. Temos uma pergunta bem interessante aqui, e é por isso que estamos tentando sair dessa ideia de que o STEM é limitado aos campos de STEM. Por isso que a gente chamou isso de mentalidade, para ir além da ideia de robótica e experiências de ciências. O aspecto de criatividade também faz parte disso, e precisamos realmente começar a avaliar tudo isso a partir de uma perspectiva mais ampla. E é por isso que nós nos distanciamos um pouco dessas abordagens mais tradicionais de STEM. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Temos uma outra pergunta sobre como construir a participação da comunidade e participar dessas construções de habilidades. E nós queremos realmente abordar isso com uma perspectiva de design thinking para identificar um problema e com um processo que a gente chama de ideathon, uma maratona de ideias, e construir soluções para o problema apresentado. Então, é um gatilho que faz com que eles aprendam novas habilidades. E é o porquê que vai ajudá-los a chegar à sua solução e conclusão. Porque se a gente continuar ensinando apenas conceitos, fica chato e acaba se tornando algo não contextual, que eu diria que é algo um pouco perigoso. Amla, you go ahead. Amla, pode falar. Se você tem
se você tem algo a perguntar, por favor. Eu queria só responder essa pergunta sobre algumas ideias e que foram usadas para criar projetos, mas você pode falar primeiro e depois eu respondo. Eu também ia responder essa mesma pergunta. Então, de uma forma mais ampla, nos últimos 2, 3 anos, dividimos as diferentes categorias e temos projetos interessantes e o principal foi sobre carreiras, ou o que eles gostariam de desenvolver em termos de carreira. E isso teve muita discussão nas salas, os alunos falaram que queriam ser isso ou aquilo, e por esse ou aquele motivo. E o segundo foram as questões sociais que eles enfrentam nas suas regiões. E alguns alunos falaram de problemas como o alcoolismo e como isso os afeta. A religião também foi um dos principais pontos que um dos meus alunos destacou. E um terceiro aspecto, a terceira categoria, foi que quando eles estudavam uma certa matéria, quando um aluno explicava a matéria para outro aluno usando o Scratch, era mais fácil para os alunos aprenderem algumas matérias específicas. E essas foram as categorias mais amplas dos projetos Scratch que os alunos desenvolveram. E eu também queria responder uma outra pergunta para acrescentar ao que a Samira falou sobre como podemos gerar interesse. Eu queria falar um pouquinho sobre uma pequena barreira de gênero que nós temos. Muitas meninas não gostam de ciências porque elas não têm tempo de estudar. Ciências levam um pouquinho mais de tempo para ser estudada e elas não têm esse tempo. Elas precisam ajudar a família na cozinha, ajudar a cuidar dos irmãos e irmãs mais novos. Então, o tempo que elas têm na sala de aula não gera interesse para elas porque elas não têm esse tempo em casa. Então, estamos tentando ajudá-las a enxergar como elas podem aplicar esse aprendizado também na sua vida. E para acrescentar a isso, acho que muitos meninos também falam que eles querem criar jogos, que eles estão jogando online, para que eles tenham acesso a LAN houses também. Então, eles jogam jogos online de carreira para ter mais tempo de acesso aos jogos. E acho que a última pergunta que eu gostaria de responder é como é que podemos encontrar as figuras com o Scratch. Acho que isso é difícil porque para nós, os nossos facilitadores devem ser âncoras contextuais. Então, trabalhamos muito no nível local para que eles possam falar o dialeto, explicar direitinho as atividades. A gente tenta ter pessoas com formação de engenharia ou de ciências da computação, mas percebemos que é mais fácil para nós, às vezes, ter facilitadores que têm outras formações, mas a maior facilidade é ter facilitadores com sensibilidade de gênero. Isso que é mais importante para aumentar essa sensibilidade, esse conhecimento de diferença de gênero. E sabemos que são questões mais complexas. Temos, acho que, mais 2 minutos. Rishi, então, a última pergunta. Desculpa. Acho que eu vou responder rapidamente a pergunta do John sobre como os alunos respondem a essas atividades. Acho que eles se relacionam muito bem a isso, eles se veem representados diante do contexto. Então, por exemplo, nós construímos um chatbot para realizar algumas das atividades. Com base nesse conceito, criamos algo em Scratch. E exercícios, por exemplo, de como ir do ponto A para o ponto B. E
entender o processo de pensamento para chegar daquele ponto para o outro ponto, ou conceitos de sequenciamento, e depois construir uma história em torno disso no Scratch. Então, basicamente, eles aprendem alguns conceitos que não são conhecidos até aquele momento e, ao mesmo tempo, conseguem usar a criatividade com o Scratch. E então é assim que nós conectamos essas atividades. E às vezes nós não falamos muito sobre o conceito em si, porque de alguma forma eles já estão também recebendo isso. Então a gente não precisa sobrecarregá-los com conceitos. Muito bem, acho que chegamos ao final aqui. Gostaríamos de convidá-los todos à conferência amanhã também. Please do. Yeah. You want to join any of? Yeah. No, we have micro sessions and of course Temos micro sessões também, depois sessões maiores chamadas Quest to Learn, e amanhã vamos publicar um artigo sobre como aproveitar a aprendizagem mista com workshop. E no dia 29 de julho, vamos fazer um workshop prático sobre isso. Então, fiquem, por favor, estão todos convidados a participar dessas sessões. E seria muito legal tê-los todos participando conosco. E se quiserem mais informações da gente, aqui estão todos os nossos contatos. Vocês podem avaliar o trabalho que a gente vem fazendo, nossas publicações na nossa página do YouTube, ou se quiserem fazer colaborações. Nós também buscamos parcerias de aprendizagem, nós adoraríamos conversar com vocês. Vocês podem escrever para a Amala. E muito obrigada a todos. Foi muito legal, foi uma reunião muito interessante. Acho que foi ótimo. Vocês tiveram muita paciência, as perguntas foram ótimas, muitos insights aqui. Devemos trocar figurinhas e conversar um pouco mais depois. Amala, Rishi e eu agradecemos a todos. Muito obrigada.